o estado de choque que está relacionado à grande hemorragia é o estado de choque hipovolêmico. E aí a gente vai passar isso para que vocês entendam que é necessário você, lá na cena, após o controle da hemorragia, identificar esse estado de choque. Vocês vão ver aqui por que isso é importante. Então, não é só fazer o controle da hemorragia o profissional que é capacitado, com conhecimento. Uma pessoa comum da população, ela talvez não tenha esse treinamento sobre estado de choque, e controle, identificação e tratamento. Então, ela não vai fazer os tratamentos de estado de choque, que é muito importante para que você mantenha uma sobrevida, né, até você transportar o seu paciente ao hospital. Então, lembre-se, o atendimento pré-hospitalar, ele inicia na chamada, no acionamento da equipe, no deslocamento da equipe, na chegada do local, na abordagem da vítima, no atendimento da vítima no local, na estabilização da vítima, deslocamento para o interior da viatura, durante o transporte ele tem que dar o atendimento pré-hospitalar, e quando ele chega no hospital, ele entrega ainda o paciente com todas as informações que foram, de todos os procedimentos que foram feitos, realizados durante o atendimento, para que a equipe médica tenha conhecimento do que realmente aconteceu com aquele paciente e o que foi feito. Então, isso é o atendimento pré-hospitalar. E a entrega é num hospital referência. Então, não é qualquer hospital. Então, por isso que ele se difere de primeiro socorro, que ele se difere de pronto-socorrismo ou de um atendimento de um leigo, porque ele está regido por procedimentos protocolares que realmente vão ampliar, aumentar a chance de sobrevida do paciente. Tá certo? Então, ele tem todo esse ciclo, né? E que quando esses ciclos são completos, que eu falei aqui, que não há nenhum desvio em nenhuma dessas fases, a chance de sobrevida do meu paciente é muito grande. E sempre lembrando que dentro do trauma nós temos duas fases, né? O que nós chamamos de 10 minutos de platina e gol de ouro, hora de ouro. E isso está no atendimento da grande hemorragia. Se você tem uma grande hemorragia lá e ele já perdeu grande volume de sangue, você não pode perder tempo no local. Então, você tem que usar, né, o que está preconizado nos 10 minutos de platina. Ou seja, eu não posso ficar mais do que 10 minutos no local do acidente, porque essa vítima já perdeu muito sangue, já está em estado de choque, pode entrar em coma. E depois isso fica irreversível. Então, eu observei isso, eu tenho que adotar, né, o que está preconizado para atendimento de trauma, que é 10 minutos de platina, que a gente fala, né? E você tem a Gold Hour, ou seja, em 1 hora esse paciente tem que estar dentro do hospital. Eu tenho que reduzir significativamente esse tempo que está previsto para trauma. Então, ele fala que até 1 hora esse paciente tem que estar no centro cirúrgico. A Gold Hour para trauma. Então, desde o deslocamento da solicitação, saída do quartel, chegada no local e translado para o hospital, eu tenho que demorar 1 hora. Então, eu tenho que pensar nisso. Esse meu paciente de trauma não pode ficar no ambiente pré-hospitalar. Então, não tem perda de tempo com procedimentos complexos. Muito cuidado, certo? Tem que ser procedimentos simples, que vão ser objetivos e que me acelerem a saída do local. Vamos falar, então, sobre estado de choque. Vamos lá, então, rapidamente, porque é só um choque que a gente vai falar, né? A gente sabe que tem vários choques, né? Mas a gente vai falar só sobre um aqui, ok? Então, vamos lá, estado de choque e... Deixa eu pegar aqui já o estado de choque, exibição, tá? Vamos lá, então. Opa.
vamos lá. Só um probleminha aqui de conhecimento técnico aqui, né? Muito bem. Bom, está todo mundo vendo aí? Então vamos falar lá, né? Estado de choque. O que é estado de choque? Assim, de uma maneira geral, choque hemodinâmico é a falência parcial total do sistema circulatório em assegurar uma perfusão sanguínea. Ou seja, o sistema circulatório é composto de coração, vasos e sangue, né? Basicamente. E um desses componentes ou estruturas deixou de funcionar adequadamente. E aí vai haver uma falência na perfusão ou entrega de sangue para os órgãos, né? E tecidos e células. As principais causas: perda de volume, lesão do coração, que impeça o funcionamento, e a dilatação descontrolada dos vasos, certo? Essas são as três causas. Os choques, né? O tipo de choque clássico, hemodinâmico, nós temos aí associado ao conteúdo, ao continente, que é o que eu falei, né? Então, ou o problema é no conteúdo, que é o sangue, ou o problema é no continente, que são os vasos e o coração, tá certo? A gente usa esses termos. Então, o estado de choque, nós temos vários tipos de choque que estão ligados às suas causas. Então, a gente tem o choque cardiogênico, que é o funcionamento inadequado do coração, relacionado a lesões cardíacas, cardiopatias, né? O séptico, que está relacionado a infecções generalizadas, né? A questão do choque anafilático está relacionado à questão de rejeições alérgica grave, o choque psicogênico, que é um distúrbio neurogênico, fobia, nervosismo, né? Metabólicos, perda de líquido corporal, choque respiratório obstrutivo, está relacionado ao à redução do suprimento de oxigênio, devido a um ferimento no tórax, pneumotórax, hemotórax, ou mesmo obstruções das vias aéreas. Mas a gente vai falar mesmo do primeiro choque aqui, que é o hipovolêmico, ok? Ou hemorrágico. Então, o choque hipovolêmico é um tipo de choque frequente, né? E é causado por débito cardíaco inadequado devido à redução do volume de sangue. Então, o choque hipovolêmico está relacionado à redução do volume de sangue. E esse choque hipovolêmico ele é dividido em hemorrágico e não hemorrágico. O hemorrágico é o que a gente vai estar falando quando nós estamos tratando hemorragia. Então, está relacionado a hemorragias. Ele pode ser relacionado a trauma, né? A questão de hipovolemia devido à perda de sangue e destruição do tecido, causados por ferimentos, ou não relacionado a trauma. Você pode ter lesões que pode haver aí uma ruptura de algum órgão, mas não relacionada a trauma, e sim a uma doença, a uma iatrogenia, ou então uma coagulopatia espontânea, né? Você pode ter hemorragias digestivas, então tudo causado por lesões clínicas ali, ou mau funcionamento de algum órgão que leva a uma hemorragia, tá certo? Você pode ter isso. Como um acidente vascular, você pode ter uma hemorragia sem um trauma, né? Por uma lesão vascular. A fisiopatologia desse choque hipovolêmico é bem complexa. Ela envolve diversas adaptações fisiológicas que o organismo realiza na tentativa de compensar a perda do sangue. Então, o próprio organismo, quando perde sangue, ele tenta compensar. Ele tem vários mecanismos, né, que são acionados devido à redução do volume, e com isso vai causar várias disfunções orgânicas. E essas disfunções vão permanecer pelo período que estiver ali a hemorragia, ou pelo período que não for feito a estabilização do volume sanguíneo. Então, veja a complexidade. Você evita a hemorragia, mas você não repõe o volume sanguíneo. Então, o sistema do organismo vai continuar acionando esses mecanismos. Quais são esses mecanismos, né? Então, primeiro, ele vai tentar aumentar a pressão arterial e o fluxo sanguíneo nos órgãos vitais. Então, ele vai fazer ali o que a gente chama de pequena circulação. Vai fazer com que alguns mecanismos vão fazer vasoconstrições,
né? Vão liberar hormônios que vão aumentar a frequência cardíaca, vão aumentar a atividade renal e outros órgãos, e você vai ter ali a vasoconstrição periférica. Então, a pele, a superfície da pele da pessoa que sofreu uma hemorragia, ela vai estar pálida, úmida, algumas regiões vão estar cianóticas por falta de fluxo sanguíneo com a saturação de oxigênio, porque é o sangue que carrega, que leva, que transporta o oxigênio. Então, você vai ter lóbulos da orelha cianótico, pontas dos dedos cianótico, você vai ter perfusão capilar, né, das extremidades lenta, acima de 2 segundos, você vai ter a pele pálida, fria, úmida, tudo por causa desse mecanismo de vasoconstrição periférica com o objetivo de defender, de proteger os órgãos vitais. Então, quando o corpo humano se sente ameaçado por falta de sangue, ele tenta, né, garantir a sobrevida dos órgãos vitais. O que ele faz? Ele consegue fazer a vasoconstrição e fazendo com que o sangue só circule nos órgãos responsáveis pela vida, né? No caso, coração, pulmão e cérebro. Então, o próprio organismo faz isso. Só que essa situação não pode perdurar. Por isso, a importância do manejo do socorrista em fazer o tratamento estabelecido em protocolo para reduzir, ou prevenir o choque, ou para reduzir as consequências do choque, que a gente vai falar aqui. Então, a perda de volume sanguíneo, se ela não for corrigida imediatamente, o organismo entra em fase descompensatória. Então, nós temos 2 tipos de choque: o choque compensado e o choque descompensado. Quando o volume de sangue perdido é pequeno, o nosso organismo faz uma compensação com mecanismos que não vão interferir muito nas funções fisiológicas gerais do corpo. Então, ele consegue compensar, consegue controlar aquela perda de volume pequena, e a pessoa vai chegar no hospital em condições de sobrevida, e o próprio organismo dele vai repor o sangue, né? Então, nós temos mecanismos e órgãos e componentes, né, do nosso sistema que são formadores de sangue. Então, ele vai repor aquele sangue porque era um pequeno sangramento. Então, vamos supor, é só a gente lembrar na doação de sangue. Quando a gente doa sangue, o que acontece? 3 meses depois, o nosso organismo repõe o volume que foi retirado na doação. A mesma coisa de uma hemorragia com pouco volume de sangue perdido, tá certo? Vai haver ali um mecanismo de acionar o mecanismo de estado de choque, mas só que é um choque compensado. O organismo consegue compensar. Mas se ele se manter nessa situação de compensação da perda de volume, e o volume de sangue que foi perdido em grande quantidade, ele vai entrar numa fase descompensatória, que é o que nós chamamos de choque descompensado. E aí vai ocorrer a hipoperfusão, quer dizer, pouca perfusão, pouco sangue indo para os tecidos orgânicos, isso vai ser generalizado em todos os órgãos. Essa fase leva a uma redução de oferta de oxigênio, consequentemente nutrientes para os tecidos, as células vão sofrer, vão começar a morrer, as células mais sensíveis, e isso pode levar a disfunções de múltiplos órgãos. Então, mesmo que o paciente chegue lá no hospital, ele vai ter lesões renais, fígado, pulmões, que podem ser irreversíveis. Além disso, ainda ocorre a acidose metabólica, que é o aumento da produção de radicais livres, que pode fazer lesões teciduais de disfunção. Então, isso também pode acontecer. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque esses mecanismos podem levar a um risco elevado ali, né? Pode levar ao risco de morte. Então, é muito importante a gente entender também que quando ocorre essa descompensação no estado de choque, principalmente hipovolêmico, há uma ativação do sistema de coagulação, porque você tem a perda de sangue, aí todo o sistema de coagulação sanguínea vai ser ativado para impedir que o sangue saia, que é formar aquela coagulação sanguínea ali na saída, na porta ali da ferida, certo? Só que esse mecanismo, ele vai fazer a formação de trombo e vai disseminar esses trombo na intravascular, ou seja, você vai ter vários trombos, né, que vão estar circulando na corrente sanguínea, que poderá ocorrer depois
mortes por acidente vascular ou infarto, né? E causar também aí complicações na hiperperfusão tecidual, ok? Então, a classificação do choque hipovolêmico é uma condição médica grave que pode ser classificada de diferente forma, dependendo das causas, né? E o grau de perda de volume e a quantidade de tempo decorrido ali do início do quadro da hemorragia. Algumas das principais classificações do choque hipovolêmico estão aqui. Eles têm uma classificação por volume, por quantidade de sangue, né? Então, se você tiver uma porcentagem perdida de 15%, né, de sangue corpóreo ou menor que 750 ml, você vai entrar aqui em ou 15, 30%, né, porcentagem perdida, né, ou 30 a 40%, ou menor ou maior que 40%. Então, você vai ter a 15%, você tem a frequência cardíaca ali aumentada, acima de 100. Desculpa, menor que 100. De 15 a 30% já aumenta a frequência cardíaca acima de 100 batimentos, de 30 a 40 acima de 120. E de 40% de sangue perdido, você já vai ter um ataque cardíaco. Então, por isso que é importante avaliar na hemorragia a frequência cardíaca do paciente para você estabelecer se ele está em choque ou não. Acima de 100 batimentos por minuto no adulto é choque. Acima de 120, 140 na criança, que é de 1 a 8 anos, também já é um estado de choque. E acima de 160, 180 no bebê, ou recém-nascido, também já é estado de choque. Aí você também tem que avaliar a frequência respiratória. Veja que ela também aumenta em decorrer do tempo de volume de sangue perdido. A frequência até 750 ml, menos de 750 ml, ela não altera muito, ela fica entre 14 e 20 respirações por minuto. Passou de 750 a 1.500 ml, ela já vai chegar a 20 a 30 movimentos respiratórios. E acima de 1.500 a 2 ml, a 2 litros, né? A 2.000 ml, você vai ter de 30 a 40 batimentos, e acima de 2.000 é sempre maior que 35 batimentos, 35 movimentos respiratórios. Então, por isso que você avalia os sinais vitais do paciente e depois de tratamento da hemorragia. Para avaliar a frequência cardíaca acima de 100 batimentos, frequência respiratória acima de 35 movimentos ou abaixo de 15. Esses são parâmetros que indicam que esse paciente está chocando ou vai entrar em choque. A pressão arterial também, ela começa a reduzir, dependendo da quantidade de sangue perdido, e aí ela o sistema circulatório não consegue compensar. Então, de 1.500 a 2.000 ml, você vai ter a APA já abaixo de 9. Então, o que está estabelecido? Que a pressão arterial na avaliação da hemorragia é que abaixo de 9/6 é estado de choque descompensado. Então, nós temos que tomar cuidado com esse paciente. E pode ver que ele vai entrar aqui entre 1.500 e 2.000 litros de sangue perdido, certo? Então, você vai ter ali uma PA abaixo de 9/6. Pressão do pulso. Então, a pressão do pulso periférico se ele estiver nulo, estiver inaudível, imperceptível, né? Os pulsos periféricos, eles servem para indicar que você tem vasoconstrição periférica, que é um mecanismo de defesa para o estado de choque. Mas presta atenção que o pulso periférico também, naquela parte onde tem a hemorragia, pode estar comprometido. Então, você tem que avaliar sempre do lado contrário, né? Da lesão, no membro contrário da lesão, esse pulso periférico. Se não tem pulso periférico, indica estado de choque. Se não tem pulso central, carotídeo, indica uma parada cardíaca. Então, pulso periférico identifica estado de choque, a ausência de pulso periférico. Aí você tem débito urinário, isso a gente não consegue avaliar, mas você pode perceber que você vai ter transtornos, né? Lesões que serão provocadas no rim. O estado neurológico, ele fica ansioso, letárgico, ansioso, confuso e letárgico. Então, quando ele entra em estado de choque, se você aplicar a escala de Glasgow de Coma, você vai perceber que o seu paciente está com Glasgow rebaixado. Aí, o que se recomenda, né? Aí se recomenda a reposição volêmica nesses casos, e aí você tem cristalóide até 750 e 1.500 ml, né? Cristalóide com sangue acima de 1.500 ml de sangue perdido, você vai usar cristalóide com sangue, beleza? Como que eu reconheço o estado de choque? Agitação, ansiedade, pele pálida, úmida e fria, pulso fraco e rápido, maior que 100, lembra?
pulso fraco e rápido, batimento cardíaco acima de 100. Pressão arterial menor que 9/6, respiração curta e rápida, ou seja, acima de 35, né? Movimento respiratório por minuto. Cianose, falta de sangue nos tecidos, lábios azulados, lóbulo do ouvido ali, os lóbulos, né? Extremidades dos dedos, e perfusão capilar lenta e nula. Esses são os sinais de choque. Rosto, peito vermelho, face e lábios inchados e com dor de cabeça no caso de choque anafilático. A conduta. Então, depois que eu estanquei a hemorragia, fiz todo o tratamento para a hemorragia que nós vamos ensinar, você vai ter que saber fazer o tratamento para controle ou conduta de prevenção de estado de choque ou controle já do estado de choque, para manter a sobrevida do paciente. Manter ele as vias aéreas livres, oxigenar, fazer oximetria para ver qual a saturação do paciente, fazer oxigenação terapia, afrouxar as vestes para melhorar a circulação sanguínea, porque as roupas podem comprimir todos os tecidos, os vasos superficiais, né? Aquecer o paciente, não é aquecer, pôr fogo nele, sim colocar uma manta, um cobertor, uma manta térmica, elevar as pernas aproximadamente 30 centímetros, mas se possível. Por que se possível? Se é trauma de crânio, a hemorragia no pescoço, a hemorragia no tórax, aí você, cuidado, você não leva a perna, deixa ele em plano horizontal. Monitorar a frequência cardíaca, respiratória, então a cada 2 minutos, aqui está 5, mas o intervalo para monitoramento dos sinais vitais, né, que são frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, aspecto da pele, perfusão capilar, oximetria e até a escala de dor, você pode aplicar, que são sinais vitais, você pode fazer a cada 2 minutos durante o transporte para o hospital. Nos casos de vítima com suspeita de trauma de crânio ou tórax associado ao choque hemodinâmico, né, mantê-lo em decúbito horizontal, não eleva a perna nesses casos, tá certo? Então, tá aí. Estado de choque em geral, né? O hipovolêmico, você vai ter pele fria, úmida, pálida, né? Pressão arterial tem a 9/6, nível de inconsciência alterado e enchimento capilar lento. No caso, uma comparação para choque neurogênico, modifica. A temperatura da pele é quente e seca, a cor da pele fica corada, a pressão arterial tem uma queda, então dá para identificar, o nível de consciência ele é lúcido. Então, no choque neurogênico, o paciente tem lucidez, ele não tem rebaixamento de consciência. E o enchimento capilar é normal no choque neurogênico. Então, veja que você consegue diferenciar o choque hipovolêmico dos demais choques, tá certo? Bom, era isso que a gente tinha para falar